Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, que alegria estarmos juntos aí mais uma vez, né? Nós atrasamos uns minutinhos aí, 6 minutinhos, né? Do horário que a gente gostaria de estar começando. Mas nós estamos aí na nossa célula online, né? Mais uma vez reunidos. E é um prazer poder estar junto com você, é um prazer poder compartilhar com você esse tempo aí tão precioso. Será um tempo que eu acredito que vai ser de edificação, de compartilhamento da palavra, e nós vamos, se o Senhor permitir, chegar na sua casa e poder, assim, mudar as estruturas daquilo que está aí. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu gostaria de pedir uma gentileza a você, que você tivesse aí compartilhando a nossa live, né? Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, tudo, é muito importante que você esteja se inscrevendo no nosso canal, né? Talvez você está olhando e fale assim, não, mas eu já fui inscrito e tal. Confere lá se a sua inscrição está legal, está funcionando mesmo, para a gente poder estar tranquilo aqui, você está recebendo aí todo esse conteúdo nosso, amém? Então, ou seja, é muito importante que você esteja participando. Gostaria que você usasse aí à vontade, né, com fervor mesmo aí, os nossos comentários, né, o chat aí. É muito importante, a sua participação acontece aí por meio do chat. Então, eu queria que você desse o seu primeiro glória a Deus aí no chat, aí. Faz isso aí, para a gente poder ver que você já está online com a gente, né? Compartilha nos grupos, né? Nós tivemos um primeiro link aí que ele não funcionou, então nós tivemos que entrar num segundo link para então poder estar ao vivo aqui com você, né? Então muitos irmãos ainda não conseguiram entrar ainda, e eu quero apresentar os irmãos que estão comigo hoje aqui, né? Para a glória de Deus, hoje nós estaremos recebendo aqui esse casal abençoado, né? Tá o Renato e a Ana Flávia, né? Os irmãos ficaram 2 anos assim fora da nossa cidade, nós ficamos com muita saudade, ficamos aí, ou seja, muito grato a Deus por vocês terem voltado, né? Então, queria que vocês pudessem compartilhar com os irmãos aí, como é que está a expectativa para essa noite. Por favor, Renato, fala com a gente, dá uma saudação para a gente. Amém. Paz do Senhor a todos que estão aí nessa noite, né, para ver o que Deus que vai fazer, né, nessa noite aí, através da célula. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, né. Eu acho que o Senhor, Ele prepara, né, tudo da forma e da maneira correta, né, e hoje o Senhor, Ele nos colocou aqui para sermos abençoados e para abençoar também as pessoas, né, que vão assistir essa célula. Quero pedir ao Senhor que o Senhor possa já, desde então, abençoar cada pessoa aí que vai estar nos ouvindo, né? Compartilhar junto aí com a gente, né? E dizer que o Senhor tem maravilhas em nosso meio para ser feita essa noite. Amém? Amém. Ana Flávia, isso. Fala um pouquinho para a gente aí. Pode ir. É muita alegria, né? A gente está aqui, igual o pastor falou, foi quase 2 anos fora, mas o Senhor, ele providencia tudo, igual o Renato falou, da maneira certa, na hora certa, e isso daqui é só um aperitivo, né? Eu creio em nome de Jesus que em breve a gente vai estar reunido pessoalmente. Amém. E que o Senhor, Ele fala no nosso coração, que a gente possa estar com os ouvidos abertos, o coração receptivo para receber o que Ele tem para nós hoje. E eu creio que, assim, a gente aqui em frente às câmeras e as pessoas ali, mas em espírito a gente está reunido como um corpo de Cristo, né? Então eu creio que Ele está presente aqui, está presente também na casa de cada um, e que Ele possa estar nos conduzindo. E a gente está aberto para receber mais dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar neste momento, né, para a gente começar. Eu gostaria aí que você estivesse compartilhando, né? Nós estamos olhando aqui no nosso monitor ainda, você está faltando ainda. Você não deu o seu glória a Deus ainda nos comentários ainda, querido. Vamos, me ajuda aí, vamos caminhando, amém? Ajuda a gente aí
porque isso nos ajuda assim a saber que você está online com a gente, amém? Então vamos orar neste momento, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre esse tempo que nós vamos passar juntos, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Jesus, pelo que o Senhor, ó Deus, está fazendo, pelo que o Senhor fará, Deus, através de nós nessa noite, Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos, ó Deus, abençoa essa transmissão, ó Deus, que nós possamos alcançar, ó Deus, o maior número de pessoas. Pai, que a tua glória, Deus, se manifeste, esteja presente, ó Deus, na vida de cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Nós vamos adorar o Senhor agora, em nome de Jesus, com uma canção. Eu queria que você adorasse, com liberdade mesmo do Espírito, você pudesse adorar o Senhor, em nome de Jesus. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Crucificado em meu lugar, tudo sofreu em meu lugar. Que o véu foi rasgado, o véu foi rasgado, e eis que o Cordeiro que foi crucificado ressurgiu como um leão, e nada pode me separar, e nada pode me separar
Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, que canção maravilhosa, que canção especial aí para cada um de nós. Queridos, nessa noite de célula aqui, onde a gente se reúne junto aqui, eu quero orar neste momento, quero orar pela sua vida, mas quero trazer uma grande informação para você. Eu recebi agora há pouco aí o nosso boletim da epidemia, né, e tudo, e eu acredito que nós temos boas notícias para compartilhar com os irmãos. Então hoje é quarta-feira, amém? E por mais um dia seguido, não houve aumento do número de casos confirmados, amém? Então, ou seja, continua no número de 33. Mas qual que é a notícia boa que nós temos? É que o número de recuperados, né, de curados, esse número aumentou para 28 pessoas. Então, nós temos apenas 5 pessoas em tratamento e eu acredito que muito em breve nós estaremos, em nome de Jesus, ou seja, com todos curados, todos assim de fato recuperados. Nós estamos vivendo esse tempo aí de pandemia, a gente sabe que tem sido dias difíceis para a maioria das pessoas, difícil para a situação que nós estamos vivendo, mas nós precisamos confiar no Senhor. Nessa última semana nós tivemos aí uma grande notícia também em relação à flexibilização para que as nossas reuniões possam voltar a acontecer. Evidente que com algumas restrições, com vários cuidados, né? E nós louvamos a Deus porque nós temos essa oportunidade de estar voltando a nos reunir, né? Nos foi devolvida, né, a liberdade para nos reunir. Mas eu quero informar você que nós, como igreja, a Igreja Batista Vale das Bênçãos, nós vamos ter o maior cuidado possível, ou seja, nós vamos preparar para que de uma maneira assim segura você possa voltar e participar conosco dos nossos cultos, amém? A gente tem algumas limitações que a gente vai estar explicando aí nos próximos dias e tudo, e daqui a pouco a gente vai estar divulgando. E uma notícia boa também é que ontem eu me reuni com a liderança da igreja e nós decidimos que nós voltaremos, ou seja, o nosso culto de retomada, né, de volta às atividades, vai acontecer no dia 7/6. É um domingo, né? Então, domingo, dia 7. Então, sem ser esse domingo agora, o próximo domingo, nós já teremos a oportunidade de nos reunir presencialmente. Será um tempo precioso, um tempo muito especial. É o domingo de ceia do Senhor, então vai ser um tempo assim muito bacana, né? Nós temos uma limitação por culto de 30 pessoas, né? E nós vamos obedecer isso com muito rigor mesmo. Por quê? Para gerar segurança para você, para que você que participa dos cultos, você que é membro da igreja, você possa se sentir seguro de estar no nosso meio, né? Evidente que aquelas pessoas que são do grupo de risco, aquelas pessoas que têm idade menor que 10 anos e maior do que 60 anos, nós ainda não estaremos recebendo você para esse culto presencial. Mas nós vamos continuar com as transmissões, com a nossa agenda online aí, para que você possa participar, para que você possa estar junto conosco aí, mesmo que online. Ou seja, então nós vamos ter um grupo de pessoas aqui no prédio e vai continuar tendo um grupo de pessoas que vai estar participando online. E eu acredito que em todo o tempo nós seremos muito abençoados. Você crê nisso? Amém ou não amém? Então no dia 6 de junho, né? 6 de junho, primeiro domingo do mês, nós estaremos juntos. E o horário? Bom, nós estaremos inicialmente fazendo 2 reuniões. Uma às 9 horas da manhã e a outra às 11 horas. Talvez você me pergunte assim, pastor, mas à noite não é mais tranquilo? Bom, nós temos uma restrição ainda. Na verdade não é em relação à igreja, mas é ao recolhimento domiciliar, que no domingo acontece às 14 horas. Então, ou seja, nós não tivemos uma liberação ainda para voltar com os cultos à noite. Então, pelo menos no domingo, né? Então, o que vai acontecer? Os nossos cultos serão agendados, né? Assim que a gente liberar aí, você vai estar agendando, colocando seu nome bonitinho. E aí, por exemplo, completou esses 2 cultos, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um terceiro culto, possivelmente no sábado
ou seja, em outro dia. Então é muito importante que você esteja ligado, participando. Será um final de semana muito especial para todos nós. Enquanto o dia 6 não chega, aliás, o dia 7 não chega, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar adorando o Senhor, vamos continuar buscando a presença do Senhor através das nossas plataformas digitais, através do Facebook, através do YouTube, e nós vamos caminhar aí para a gente poder experimentar tudo que Deus tem para nós. Amém? Amém ou não amém? Te dei várias notícias boas, mas neste momento nós vamos orar. E nós vamos orar por essas pessoas, ou seja, a cada reunião online, nós temos tido o desafio aqui de poder orar pelas pessoas, ou seja, nós já demos aqui o resultado do boletim do coronavírus aqui em São Sebastião do Oeste. Glória a Deus, porque nós temos mais 2 pessoas recuperadas, mas nós vamos orar agora em nome de Jesus por essas pessoas. Quero pedir ao Renato, Renato, que você nos conduza neste momento de oração, que você possa orar por essas pessoas que estão infectadas, para que elas sejam curadas, Que você ore também pela questão dos profissionais da área da saúde, pela administração municipal, que está enfrentando aí junto com toda a comunidade, enfrentando esse dilema todo. Amém? Então, esteja orando neste momento, Renato. Amém. Senhor Jesus, Pai, nós colocamos o Senhor, Pai, todas as vidas, Senhor, que estão com essa enfermidade, Senhor, que o Senhor, Pai, possa abençoar cada uma delas, Pai. Que o Senhor possa visitá-las, Senhor, aonde elas estiverem. Nós sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, tem propósito, que o Senhor, Pai, tem bênção, Senhor, para essas vidas. E que essa dificuldade, Pai, que eles estejam passando, Pai, o Senhor possa enviar o anjo do Senhor, e que com a mão do Senhor, Pai, o Senhor possa curá-los, ó Pai, essa enfermidade. Em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas diante do Senhor. Colocamos, Senhor, também, Senhor, as vidas, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que tem cuidado, Senhor, da área da saúde, Papai. Que o Senhor, Pai, possa proteger com a sua forte mão, Senhor. Que o Senhor possa abraçar essa causa, Pai. Em nome de Jesus. A nossa força, Pai, a nossa dependência está no Senhor. E que o Senhor possa ajudar cada pessoa, Senhor, nessas áreas, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos a administração, ó Pai, do nosso município em Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para conduzir, Senhor, de acordo, Senhor, com as necessidades, ó Pai. Em nome de Jesus, colocamos cada vida diante do Senhor e sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, proverá todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e graças a Deus, O Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Amém. Queridos, nós vamos começar o nosso estudo aqui. Nós temos um tema muito importante para hoje, Hoje o Renato está participando com a gente aqui, Aí quem que está na técnica, Hoje nós temos que agradecer o André, O André, esposo da Roberta, é o pai da Amanda, É o pai da Amanda, Ele está com a gente aqui, fazendo a mídia ali, está sendo uma bênção para cada um de nós, É muito importante que você esteja orando aqui, para que as coisas venham ocorrer da melhor maneira possível, Deus tem nos dado pessoas assim capacitadas para estar nos ajudando, amém? Então, o tema que nós vamos trabalhar hoje, mais uma vez nós vamos falar sobre decisão, e a palavra de hoje é decida pela revelação ao invés da especulação. Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso, e aí eu acredito que uma boa ilustração para a gente pensar sobre isso aqui, tipo assim, revelação, especulação, Quando a gente pensa em especulação, o que vem à nossa mente? A ideia é esse achismo, Ou seja, é o que as pessoas acham, especulam a respeito das coisas. E olha que nós brasileiros somos bons para especular, A gente tem notícia de tudo, Então, ou seja, você vê o brasileiro, ele é uma pessoa assim, diferente, porque ele dá notícia de tudo, ele quer saber de tudo, E glória a Deus por isso, Mas revelação, ou seja, fala de outra coisa, na verdade, que é trazer aquilo que está oculto à frente, Então, assim, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, tanto para o Renato quanto para a Ana Flávia. Imagina a seguinte situação, quando você compra um equipamento, Você compra um equipamento, seja um televisor, seja lá um celular e tudo, com qual frequência, assim, você tem o hábito antes de mexer nesse equipamento, você lê o manual?
Vocês têm o hábito? Me conta assim, qual que é a relação que vocês têm com o manual de fabricação? Conta pra gente aí. Aí eu pelo menos, geralmente eu acho que eu sei, né? Então nem vejo manual não, já vai tentando mexer lá e descobrir, né? Mas geralmente volta, tem que ler o manual. Chega uma hora que garra, né? Garra, verdade. É verdade. E você, Ana Flávia? Isso é um fato, a gente não olha manual não. Acha que sabe, vai tentando descobrir, na hora que vê que não está dando certo mais, aí tem que recorrer, não tem outro jeito. É verdade. Mas, em linhas gerais, acontece isso com muita gente. Na verdade, grande parte das pessoas dificilmente tomam ali, mesmo sabendo que no manual tem todas as informações e tudo, a grande maioria das pessoas despreza o manual e vai direto a mexer no equipamento e tudo. Isso é bom? Bom, nós não podemos falar que isso é de tudo ruim. Porque, infelizmente, também tem o outro lado, que é um exagero também, às vezes, de algumas pessoas que querem manual para tudo e, assim, não tem a curiosidade de aprender, né, de mexer, de desenvolver ali. Então, por exemplo, a gente olha para um lado e olha pelo outro. Mas, quando a gente olha para a nossa vida, tipo assim, a gente for comparar com isso, por exemplo, quando você mexe num equipamento e você não consegue, igual... Vocês falaram aqui muito bem assim da seguinte situação. Às vezes consegue, vai bem, mas chega uma hora que trava, uma hora que não dá conta, tem que recorrer ao manual para desenvolver. Por quê? Porque no manual nós temos todas as respostas, não é verdade? Da mesma forma acontece conosco, com nós seres humanos. E é importante você pensar sobre isso, por quê? Porque você, assim como eu, assim como todos nós, o ser humano, ele foi criado por um propósito definido. E muitas das vezes, a grande maioria das pessoas está vivendo fora do propósito dele. E qualquer criação que vive fora do propósito, ela não consegue realizar aquilo que Deus planejou para ela. O grande problema da humanidade hoje que nós vemos é exatamente isso. Hoje nós temos aí muita gente vivendo e agindo por meio da especulação e desprezando a revelação que Deus deixou para cada um de nós. E bom, se numa coisa material o manual pode ajudar e o uso daquilo de maneira errada, né, pode causar defeitos, na vida do ser humano não é diferente. E é isso que nós vamos abordar hoje. Nós vamos entender, Renato e Ana Flávia, que Deus, ele nos criou com um propósito definido. E tem um escritor americano que eu gosto muito, que chama Rick Warren, que ele diz o seguinte, que a maior tragédia que pode acontecer para o ser humano é viver a vida sem conhecer o seu propósito. Imagina o seguinte, esse microfone que eu estou usando aqui, ele, na verdade, ele foi criado com um propósito definido. Fazer o quê? Amplificar a minha voz. Ninguém fez a criação para depois descobrir, falar assim, para que isso serve? Não, ou seja, foi criado com um propósito definido, ou seja, é para amplificar a voz, para que a voz das pessoas possam chegar a tantos outros lugares. Se nós não tivéssemos esse microfone aqui, você não poderia estar ouvindo a minha voz, não chegaria até você. Então, ou seja, é importante que nós entendamos isso. Toda criatura, toda criação tem um propósito. E a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura, nova criação. Então, você é uma criação de Deus, Deus tem um propósito para a sua vida. E eu creio que na noite de hoje nós vamos abordar a palavra, que na verdade é o nosso manual, amém? A palavra é o manual do Criador, é o manual que Deus estabeleceu para nós, e nós entendemos a palavra como a nossa regra de fé e prática, amém? Você crê dessa forma? Se você crê, dá um amém aí, escreve aí nos comentários, né? Mesmo que você esteja assistindo essa mensagem aqui depois da célula, não tem problema. A mensagem é viva e eficaz e vai abençoar a sua vida hoje também. Amém? Amém ou não amém? Então, abra sua Bíblia comigo, né? Vou pedir a Ana Flávia para ler para a gente. Abra sua Bíblia conosco em Efésios, o capítulo de número 1, os versos de número 4 e 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém. Glória a Deus. Presta atenção nessa palavra aí.
bom propósito. A NVI vai trazer exatamente essa palavra, o seu bom propósito. Por quê? Porque todas as coisas que Deus tem para nós, Deus só tem boas coisas para nós, amém? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, seja esse bom propósito de Deus. Agora, presta atenção, Deus já pensava em nós antes da criação do mundo. Então, ou seja, o amor de Deus, ele é muito maior do que a gente pode imaginar, porque ele está relacionado com o quê? Ele está relacionado com algo que vai além da nossa concepção. Deus, ele já pensava em você, meu irmão, já pensava em você muito antes de você ter sido gerado. E aí, ou seja, pastor, mas isso é possível? É lógico. E ele pensou com você e ele gerou você com um propósito definido, um caminho definido para você viver. E durante a nossa existência, durante a nossa vida, o nosso alvo é alinhar a nossa vida a esse propósito. É importante você perceber o seguinte: você pode escolher muitas coisas na sua vida, mas tem uma coisa que você não tem condição de escolher. Por exemplo, você pode escolher com quem você vai casar, com a roupa que você vai usar, aonde que você vai trabalhar, isso tudo você pode escolher. Agora, o que acontece? O nosso propósito não tem jeito. Por que nós não podemos escolher qual é o nosso propósito? Porque, na verdade, o propósito é definido antes da criação. Entende isso? Então, ou seja, antecede a sua concepção. Então, bom, como que nós podemos fazer isso então? A melhor maneira de nós conhecermos o propósito das nossas vidas e de alinhar a nossa vida a isso é com o Criador. É com o Criador, aquele que nos criou, aquele que trouxe à existência as nossas vidas para que a gente pudesse entender. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender hoje é que a maneira de nós conhecermos o nosso propósito é por meio de um relacionamento com o nosso Criador. Renato, lê para a gente aí o texto de Colossenses, capítulo 1, verso 16. Lê para a gente aí, por favor. Pois nele criada todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Vamos pensar sobre isso. Deus criou todas as coisas. E quem diz isso? A palavra de Deus. E nós vamos trabalhar aqui, o tempo todo, eu queria trabalhar essas duas palavras. Especulação ou revelação. Tudo depende daquilo que você crê. Tudo depende de como que você crê. Por exemplo, a sua resposta a isso depende de você entender o seguinte: o que a palavra de Deus é para você? Se a palavra de Deus é para você a verdade revelada, se a palavra de Deus se a Bíblia é a palavra de Deus para você, é o Logos de Deus, logo você vai entender o seguinte: olha, aqui na palavra de Deus eu tenho a revelação. O que esse texto? Olha, esse texto não está trazendo uma especulação. Esse texto está trazendo para nós uma revelação. Ele está dizendo o seguinte: olha, todas as coisas foram criadas por Deus nos céus e na terra. O que é uma especulação? A especulação seria o seguinte, gente, tipo assim, os cientistas estudaram e chegaram à conclusão que possivelmente o mundo foi criado a partir de uma explosão. E aí nós vamos colocar o nome disso de Big Bang. Isso, na verdade, nada mais é do que especulação. Não, pastor, é ciência. Não, é ciência, mas a ciência, na verdade, ela está especulando a partir daquilo que é criado. A maneira que nós podemos, de fato, conhecer a maneira que as coisas foram criadas é por meio da palavra de Deus. Pastor, mas e as pessoas que não creem nisso? Bom, aí é uma escolha pessoal de cada um de nós. Por exemplo, a fé, ela é algo, quando eu estava estudando, um professor meu disse algo que é muito interessante. Ele disse o seguinte: aonde que começa a fé e aonde que termina a ciência? Bom, a fé começa onde termina a ciência. Aquilo que a ciência não consegue explicar, não consegue provar, aí eles atribuem aquilo à fé. É assim que as pessoas no mundo natural imaginam. Só que nós que recebemos do Senhor, que entregamos nossa vida ao Senhor, nós entendemos que, na verdade, a nossa fé ela é algo mais próximo, ela está relacionada com a nossa maneira de viver, né?
Então, ou seja, o que precisa acontecer? Em vez de eu firmar as minhas decisões em especulações, o que eu devo fazer? Eu devo buscar essas respostas em Deus. Pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, tipo assim, como que vocês enxergam, Renato e Ana Flávia, como que vocês enxergam que as pessoas elas podem receber respostas de Deus? Vocês entendem, tipo assim, como que as pessoas podem buscar esse entendimento de Deus? Eu entendo que a maneira mais fácil, né, da gente buscar esse entendimento é através de um relacionamento com o Senhor, né? Eu acredito que quando você passa a ter um relacionamento, conversar através de oração, né, principalmente, Deus começa a revelar, né, o propósito dele. Eu acho que esse entendimento vem desse relacionamento. Eu acredito nisso. Muito bem. Ana Flávia? Eu concordo também. Essa revelação ela vem primeiramente pela oração, né? Não tem como a gente ter comunhão se a gente não tem diálogo com quem a gente quer comunhão, no caso, a pessoa de Deus. Diálogo, oração, diálogo, então, assim, um fala, o outro também fala. Então, às vezes a gente só ora, mas aí, no caso, a gente está esperando e buscando por revelação. Então, a gente tem que parar para ouvir o que Deus está falando, o que Ele vai falar. Pode ser na oração, pode ser através da adoração, louvor, durante o dia, não importa, né? Mas através da comunhão, sim, com o Senhor. Sem dúvida alguma, a Bíblia nos mostra isso, que a maneira da gente desfrutar disso, receber revelação, receber as respostas para os nossos dilemas, é por meio da oração, é por meio do relacionamento com Deus. E uma das maneiras de nos relacionarmos com Deus é por meio da oração. Eu acredito que isso é tão importante, porque uma das coisas, talvez a única lição que os discípulos pediram para Jesus ensinar a eles, foi para orar. Jesus, presta atenção, olha para você entender como que isso é importante. Os discípulos estavam ali aprendendo de Jesus em inúmeras lições, mas parece que o senso comum ali, talvez por eles verem a vida de oração de Jesus, que Jesus era o padrão, e a gente percebe que em muitos momentos do ministério dele, ele se retirando para orar. E aí o que isso fala para nós? Que a oração é importante. Então, se nós queremos ter relacionamento com Deus, se nós queremos desenvolver intimidade com Deus, é por meio da oração. Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 6, olha o que ele diz. Ele nos ensina, ele nos dando orientações sobre a maneira que nós deveríamos orar. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. O que acontece muitas das vezes? Grande parte das pessoas que dizem o seguinte: eu não consigo me relacionar com Deus, eu não consigo entender Deus, eu tenho muita dificuldade disso. Você vai perceber que essas pessoas têm uma vida de oração muito rasa. Muito rasa. Quando eu estou falando de ser muito rasa, é que na verdade não tem frequência. E, por exemplo, é impossível a gente desenvolver intimidade se não tiver contato, se não tiver junto. Isso vale para as relações humanas de uma maneira assim, muito forte. Se você imaginar aí, por exemplo, pegar por base as famílias. Nós vemos hoje que as famílias, até mesmo nesse tempo de quarentena, né? O que acontece? As pessoas tiveram que ficar dentro de casa. Quase presas dentro de casa. E aí, nós vemos que existem estudos aí que estão mostrando que nesse período aumentou o número de violência doméstica. Como que pode uma situação dessa? Mas é por quê? É por falta de intimidade nesse relacionamento. Os atritos fazem o quê? Se multiplicam. Não tem comunicação, e aí o que acontece? As pessoas não se entendem e logo vai acontecer o seguinte: problemas. E nesse período também, algo que parece que aumentou muito também foi o número de divórcios. Mas por que isso acontece? Falta de comunicação. Porque na verdade, nos nossos dias hoje, se a gente não se policiar, é possível você estar dentro de casa e mesmo dentro de casa você está sozinho. Está todo mundo assim envolvido com tanta coisa, né? E aí a gente olha para você ver,
os meios digitais são um problema? Depende. Depende do quê? Da maneira como a gente usa. Por exemplo, nesse momento nós estamos tendo a oportunidade de usar os meios digitais de uma forma abençoadora. Através do quê? Nós estamos aqui entrando na sua casa, levando uma palavra de vida, de esperança para abençoar a sua vida. Assim como existem inúmeras programações que são boas, tem outras tantas que são ruins. Agora, vocês conseguem ver essa situação? Ou seja, as pessoas com dificuldade, as pessoas dentro de casa, morando na mesma casa e com dificuldade de comunicação, mesmo estando assim tão próximas. Vocês conseguem ver isso? Como é que vocês, o que vocês acham? Eu vejo assim que, vamos falar da gente, né? A gente que é um casal, né? Eu vejo que a gente mesmo tem dificuldade, né? Porque sai para trabalhar, né? A gente passa o maior tempo, né, no trabalho e quando chega em casa, geralmente a gente vai direto para o celular, né? Rede social, ou às vezes uma televisão, né? E acaba deixando a conversa, né? Que é o diálogo, né? Que faz a diferença, né? Onde que a gente pode se juntar, conhecer um outro cada dia mais, e acaba que a gente está morando na mesma casa, mas tão distante, né? E as poucas vezes que a gente busca conversar, e assim, é diferente, sabe? Então eu vejo que talvez essa dificuldade que a gente tem, tantas outras pessoas têm, né? A gente vê também no noticiário que a pessoa está no restaurante e conversando no celular, né? Então assim, a gente vê de fato essas situações que acontecem, né? Com certeza. Ana Flávia. Isso é verdade. A comunicação, isso é em todo nível, né? Seja como casal, como família, igual o Renato, ele deu um exemplo da gente que é casado, sim, ele está trabalhando e tal, mas tem muitos que estão dentro de casa, por não poder trabalhar, e eu acho que nessa pandemia isso dificultou o relacionamento, porque a correria do dia a dia, chegar cansado em casa, arrumar os afazeres domésticos e alguma coisa, já logo vai dormir. Então, não tem nem tempo para conversar. Ou não procura tempo para conversar. Então, tá todo mundo dentro de casa, sem trabalho, sem o que fazer, aí começa a perceber um defeito do outro, começa a perceber algo que estava errado, que às vezes passava despercebido. E ao invés de dialogar para poder consertar esse erro, ou ver onde está o problema, acaba gerando mais atrito e onde que está muito casal separando. Irmãos que brigam, eu tenho muitos na minha família que mora lá em Santo Antônio do Amparo, muito atrito entre os irmãos, assim, não tem união justamente por isso, porque não sabe conversar. Um quer falar mais alto que o outro, um não quer dar o braço a torcer, e diálogo não é só a gente falar, a gente tem que parar para ouvir. Independente de quem está certo ou errado, a gente tem que chegar no meio termo, né? Com certeza. E é tão importante a gente pensar sobre isso, parece que a gente fugiu do assunto. Mas não fugiu não, eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque essa mesma dificuldade que nós temos nas relações interpessoais, uns com os outros, nas famílias, nós temos também essa dificuldade com Deus. Porque na verdade, ou seja, se a gente for olhar, esse é um tempo, por exemplo, se você for avaliar, a quarentena ela seria uma grande oportunidade de você investir muito tempo com Deus, de você estar se preparando, de você estar buscando intimidade com Deus. E o que a gente percebe? Que muitas das vezes as pessoas estão tendo a sua fé, ela está diminuindo. Porque na verdade, ou seja, não estão buscando um relacionamento de intimidade com Deus. Às vezes o que acontece? Eu creio que esse tempo ele tem exposto a nossa fragilidade, o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Às vezes nós somos muito religiosos, ou seja, a gente participa, e aí, às vezes quando a gente fala de religioso, a gente sempre olha para a religião do outro, né? Mas vamos olhar para a nossa, né? Às vezes nós somos muito religiosos, a gente vem nos cultos, a gente participa dos cursos, a gente vai na célula e tudo, e enquanto isso está acontecendo, a gente está usando isso como uma muleta. E aí, por exemplo, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, nós fomos pegos de surpresa. E aí o que acontece? De repente, tiraram o prédio da nossa relação com Deus, porque não pode vir aqui mais. E aí, ou seja, talvez o único meio é esse meio digital aqui. E que muita gente, olha, tem aqueles que não têm acesso, mas tem muita gente que tem acesso, mas mesmo tendo acesso,
não consegue desenvolver a sua espiritualidade a partir disso. E aí o que acontece? O relacionamento, vai embora. Jesus nos ensinou que nós deveríamos guardar um tempo para o Senhor, ou seja, ter intimidade. Relacionamento tem muito a ver com prioridade, aquilo que você prioriza no seu tempo com Deus, aquilo que você prioriza na sua relação com Deus. E constância. Porque a Bíblia fala que nós devemos ir para o nosso quarto para orar, mas nós devemos orar continuamente. É o que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Então, relacionamento também é investimento contínuo. Olha, casamento que não tem investimento, ele vai se deteriorando. Amizade que não tem investimento, que não tem contato, vai se deteriorando. Pensa porque você vê quantos amigos que você tinha alguns anos atrás, quantas pessoas que deixaram de fazer parte da vida de vocês. E aí você olha e fala assim, gente, mas o fulano de tal... Se você for olhar, o que aconteceu para que isso chegasse nesse ponto? Falta de contato. Talvez pelo tempo, talvez pelas circunstâncias, N situações. E com Deus não é diferente. Se nós não investirmos tempo com Deus, nós não vamos desfrutar de relacionamento. Se não desfrutar de relacionamento, nós não vamos conseguir ter revelação, porque a revelação ela é resultado do nosso relacionamento com Deus. Segunda coisa que a gente precisa aprender nessa noite, Renata e Ana Flávia, é que nós devemos conhecer, o nosso propósito, a vontade de Deus é revelar Ele a nós. Ele vai usar, primeiro, a ferramenta fundamental de Deus se revelar a nós é por meio do relacionamento, da intimidade. Mas Ele usa outras ferramentas, e uma das ferramentas que Deus usa é a sua palavra. A Bíblia fala que Deus se revela na natureza, Deus se revela, na experiência pessoal de cada um, mas Deus se revela por meio da palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é o manual. É o manual do construtor, amém? Lê para nós aí, Ana Flávia, o Salmo 119, não precisa ler todo não, só o versículo 105. Olha o que diz o salmista. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Lê de novo, repete, olha, presta atenção, querido, presta atenção nessa leitura. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, entende? Se você for avaliar o Salmo 119, você vai ver que os salmos são poéticos, né? É um livro poético. E o Salmo 119, ele tem toda uma estrutura maravilhosa. É algo revelado por Deus mesmo, mas tem algo muito especial. Por quê? Cada estrofe por que ele é tão grande? É o maior salmo da Bíblia, é o maior capítulo da Bíblia. Mas por que ele é tão grande? Ele é, na verdade, um salmo voltado para falar da palavra de Deus. E o autor dele fez o quê? Lembra na escola quando vocês faziam aqueles negocinhos que chama acróstico? Lembra? Pega lá, o Renato pega o nome da Ana, né? E aí A de amor, N de quê? N de namorada, né? A de amada, né? Lembra dos acrósticos? O Salmo 119 na verdade, é uma poesia que o salmista escreveu com cada bloco daqueles está relacionado com uma letra do alfabeto hebraico. E aí o que acontece? Cada uma delas começa com essa letra. Então, tem uma estrutura poética ali. Então, ele tem 22 blocos, porque o alfabeto hebraico tem 22 palavras. E aí, por exemplo, mas todo ele vai falar do quê? Da palavra. E no versículo 105, que é o que a Ana Flávia leu, ele vai nos dar essa questão de direcionamento. Fala de caminho, né? De caminho, de caminhar, mas fala de luz. Luz, iluminação. Revelação é você trazer luz sobre aquilo que está obscuro. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: se nós apagássemos todas as luzes aqui, você aí na sua casa ia ver aqui tudo escuro, né? Mas nós continuaríamos aqui. O que estava faltando é o quê? Estava faltando luz.
Se a gente for aumentando a quantidade de luz, aos poucos você vai enxergando aí a cor da minha camisa, os detalhes. Quanto mais luz tiver aqui, mais detalhes você vai ver. Então o que acontece? Revelação é trazer luz sobre aquilo que está ali. Então, por exemplo, a gente pega a palavra de Deus ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se você quer andar na verdade, se você quer fazer a coisa certa, a palavra de Deus vai nos conduzir nisso, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, ou seja, se a Bíblia nos permite ver onde estamos, a lâmpada ilumina os nossos passos, o caminho, ou seja, o propósito, aquilo que Deus deseja fazer a partir de nós. Muitos dos erros que nós cometemos se dão pelo fato de não conhecermos a palavra. Queria perguntar para vocês, se vocês quiserem compartilhar, tipo assim, vocês conseguem identificar ações na sua vida, decisões que em algum momento vocês tomaram errado por não alinhar aquilo com a palavra de Deus, tipo assim, vocês já tiveram essa experiência de tomar uma decisão errada porque de repente você não consultou o Senhor, você não consultou a palavra, você não se baseou naquela decisão na palavra. E aí você percebeu, gente, se eu tivesse prestado atenção nos sinais, eu tinha acertado. Já tiveram essa experiência? Eu tive uma experiência assim que me acarretou foi prejuízo, né? Normalmente é assim. Compartilhando com os irmãos, né? Uma coisa que eu fiz lá no passado foi em relação à casa que hoje eu tenho, né? No passado eu quis, né? Deus, né, me deu a casa, né? A gente tinha orado, né? Para que Deus pudesse nos abençoar, né? Na época tinha começado o Minha Casa Minha Vida, né? E a gente fez a inscrição e debaixo de oração Deus nos deu, né? E com o passar do tempo, né? Passou que eu quis vender a casa. Vendi a casa na época por 9 mil, né? Como diz, dei a casa, né? E a gente ainda morava na zona rural e eu precisava voltar para a cidade porque o Davi, né, tinha nascido e tudo e precisava estudar, né, e lá não tinha as condições adequadas para ele e para minha menina. A gente decidiu vir. Porém, a minha casa estava no nome meu, mas com outra pessoa, né? Morando nela. E eu precisei, né, comprar a casa de volta. Na época lá eu não busquei sabedoria de Deus, né? Agi por impulso, né? Vamos vender e... Só que eu tinha esquecido que a gente tinha orado para que Deus desse a gente. E acabou que eu tive que pagar, vendi por 9, paguei 35 para ter a casa de volta, né? Mas Deus, assim, a gente orou novamente e Deus, né, nos deu de novo. Mas a situação foi uma situação que, por falta de oração, de estar em comunhão com o Senhor mesmo, de perceber o que de fato que Ele queria para a gente, não era aquilo, né? Não era dar prejuízo. Mas a decisão foi errada, né? Nessas horas, eu acho que esse exemplo, Renato, assim, até te agradeço muito você poder compartilhar dessa parte assim, íntima de vocês, mas é importante a gente pensar por isso, porque isso é um exemplo de especulação. Porque, por exemplo, naquele momento que você decidiu vender a casa, assim, você não consultou o Senhor e tudo, e aconteceu isso tudo, naquele momento eu tenho certeza que aquilo lhe parecia ser a melhor opção para aquele momento. E aí, na verdade, ou seja, é isso que muitas das vezes influencia as nossas decisões. A gente toma decisões, às vezes pensando só no momento, naquilo que está acontecendo agora. E aí, o que acontece? As coisas tomam outra proporção e de repente a gente vai ver que aquilo não era o melhor de Deus para nós. Agora, Deus é tão bondoso, que olha para você ver, Ele te deu a oportunidade de consertar o problema, né? Então, ou seja, olha que interessante, Deus, ele nos ama tanto que Ele nos ajuda nas nossas falhas, ou seja, quando a gente se arrepende, a gente busca de Deus, Ele nos abençoa, porque pensa bem, se por um lado foi difícil, você assim, vendeu naquela situação e tudo, por outro lado Ele te abençoou, que te deu condição de comprar de volta. Mas e o prejuízo? Bom, prejuízo, infelizmente, faz parte. É nessa hora que a gente entende aquele negócio. A gente nunca perde.
A gente ganha ou aprende. Eu tenho certeza que isso trouxe, tipo assim, vocês perderam dinheiro. Não, vocês aprenderam uma grande lição. Não, mas perdeu dinheiro. Não perdeu, você aprendeu a lição, essa lição que custou essa diferença, mas é um aprendizado que vocês vão levar para frente e que hoje vocês estão tendo a oportunidade de transferir isso para muitas pessoas. Então, ou seja, diante das decisões que você tem que tomar na sua vida profissional, na sua vida relacional, em relação às decisões que você tenha que tomar, procure decidir com base no propósito de Deus para a vida de vocês. É isso que nós precisamos entender. O Senhor Jesus vai nos ensinar aqui em Mateus 22, 29, o seguinte, diz assim, Jesus, porém, respondendo, diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Às vezes nós tomamos decisões erradas porque nós desconhecemos as Escrituras, porque as Escrituras são o padrão de Deus, é o manual de Deus para nos abençoar. Amém? Amém. Então, ou seja, o que nós precisamos entender? Queridos, o mundo lá fora, ele tem os seus padrões. E aí, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo aí de tensão. De muita tensão. Pandemia, tal, e as pessoas estão morrendo e coisa. Tudo isso é verdade? É verdade. A fé, ela não nos torna cegos. Pelo contrário. A fé nos faz enxergar além daquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, eu posso olhar essa situação que nós estamos vivendo agora e a partir da maneira como eu olho isso vai fazer diferença na minha vida. O que a Bíblia diz? Lê para nós aí, Renato, por favor, Romanos 12, 2, para a gente caminhar para encerrar aqui. Lê aí para nós, Romanos 12, verso 2. Não se amodem aos padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém. Então, ou seja, olha que interessante. Não se amoldar, não colocar no molde desse mundo. Então, ou seja, o que esse mundo vive? Esse mundo vive de especulação. Aí, por exemplo, pegando as notícias do nosso dia a dia, né? Olha, você vê que a economia está em crise. Por que a economia está em crise? Porque as pessoas começam a especular com base naquilo que está acontecendo. Está todo mundo querendo adivinhar quando é que essa crise vai passar. E aí o que acontece? Tem coisa que sobe de preço, tem coisa que baixa de preço. Olha, assim, a gente vai olhando as situações e aí tem os analistas de mercado, eles estão procurando fazer o quê? Analisar o momento para dar a opinião deles de como que a gente pode decidir da melhor maneira. Mas todas essas análises, elas no fundo são o quê? Especulação. Ninguém tem certeza de nada. A ciência está especulando hoje qual que é a melhor saída para o coronavírus. Se você me pergunta, pastor, qual que é a saída? Eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Que Deus sabe como que isso vai se resolver. E aí o que acontece? Bom, então como que eu devo viver? Eu devo viver segundo o padrão desse mundo? Não, eu devo renovar minha mente. Então, por exemplo, qual que é o padrão do mundo hoje? As pessoas muitas das vezes estão pregando aí o medo, o terror, para que as pessoas possam se cuidar. Gente, isso é uma ignorância de todo tamanho. Porque, na verdade, o medo, o pânico, né? Até eu vi uma coisa interessante esses dias, que pandemia, a raiz da palavra pandemia é a mesma raiz da palavra pânico. Então, ou seja, tem muita gente entrando em pânico por causa dessa pandemia. E aí, qual que é a reação biológica disso? A sua imunidade cai. E esse vírus, ele ataca exatamente aonde? Na questão da imunidade. Então, ou seja, quanto mais medo você tiver, quanto mais temor você tiver, você não vai se cuidar não, você vai estar mais vulnerável. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender o seguinte, agir com responsabilidade, mas entender o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus tem revelação para nós superarmos esse momento. Porque ela diz o seguinte, o verdadeiro amor lança fora todo medo, amém? O verdadeiro amor. Mas que verdadeiro amor é esse? É o meu pela minha esposa? O verdadeiro amor, ou seja, o amor que está acima de todas as coisas, é esse amor de Deus para com os homens. Então, ou seja, porque Deus me ama,
eu posso ter certeza que Ele vai cuidar de mim nesse período. Ele vai cuidar de nós nesse período. O que nós precisamos fazer? Crer. Então, ou seja, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A melhor maneira de viver nesse tempo é voltado para aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Se você estiver dentro do propósito de Deus, você está seguro. Qual que é o grande problema? Quando você está vivendo a vida que você decidiu viver. É tão interessante que é o seguinte, amados, quando nós vivemos dentro do propósito de Deus, eu quero dizer para você o seguinte, Deus paga a conta. Agora, quando a gente vive no nosso propósito, da nossa cabeça, aquilo que a gente criou para nós, aí quem paga a conta é a gente. E aí, por exemplo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar uma decisão. A decisão mais acertada nesse tempo, querido, é viva com base na revelação do propósito de Deus para a sua vida. Não viva com base em especulações. Olha, os jornais estão dizendo tantas coisas, o que você deve fazer? Renove a sua mente. Renove a sua mente com a palavra de Deus para que você seja capaz, não é de saber, é de experimentar. E mais do que experimentar e comprovar. Está falando de fato de você experimentar e ter essa experiência real. O quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acredito que esse tempo de crise que nós estamos passando é um tempo de oportunidade. Olha, é um tempo que Deus está preparando para separar grandes oportunidades para nós. Para você que é filho amado de Deus, para você que é amado por Deus. Mas o que você precisa fazer? Parar de pensar com base no que o mundo pensa, mas trazer o seu pensamento para aquilo que a palavra de Deus pensa. Deus criou você com um propósito, e a vontade dele para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Não se engane, por mais que você queira o melhor para você, Deus sempre tem o melhor para você. Ele não erra, ele não falha. Amém? Amém ou não amém? Eu olho para essa lição aqui hoje, eu tô aqui cheio de Deus aqui, sinto um mover de Deus aqui, uma revelação de Deus muito grande no nosso meio, e assim, eu sinto que nós precisamos alinhar a nossa vida. Talvez você está nos assistindo aí, talvez diante de tudo isso que está acontecendo, você está assim meio perdido. A palavra que eu tenho para você é exatamente essa: para de ouvir a especulação dos outros, para de ouvir o que o mundo diz, ouça o que Deus diz a seu respeito. Porque o que Deus diz a seu respeito é a verdade. Amém? Amém. Queria dar oportunidade para vocês, Renata, Ana Flávia, diante dessa lição, o que Deus falou com você hoje? O que você tira de lição para a vida de vocês hoje? Amém. Eu estudei a lição antes, né? E geralmente a gente fala com o Senhor para que Deus possa falar no nosso coração, nos revelar, né, de fato aquilo que Ele quer para nossas vidas, né? E eu lendo a lição, Deus me incomodou, né? Quando fala de intimidade, quando fala de orar, quando fala de você se resguardar ali com o Senhor ali no quarto ali e buscar de fato, né, a revelação do propósito que Deus quer para nossas vidas. O Senhor me levou a lembrar de alguns fatos que aconteceu comigo, né, em relação de travamento nessa área, né? Muitas das vezes a gente tentava orar, tentava, né, relacionar com o Senhor, mas às vezes a gente olhava para dentro de si as falhas e vinha o travamento, né? E eu lendo a lição, Deus me levou uma palavra assim que, por mais que eu seja falho, né, o preço que Ele pagou por mim na cruz, o pecado que eu tinha, Ele pagou, né? Então eu podia me relacionar com Ele abertamente, né? E eu não precisava ser travado, né? Talvez você aí que esteja na sua casa esteja passando pela mesma dificuldade, né? Que eu já tive essa dificuldade, né? De me relacionar, de buscar de fato qual que era o propósito que Deus tinha para minha vida, né? Se eu olhar pelas minhas dificuldades, minhas falhas, os meus pecados, eu não mereço estar com essa comunhão, né? Mas de fato eu creio que o Senhor, Ele teve e tem um propósito para a minha vida, para a vida da minha família. Amém. Então isso me destravou, né? É saber que mesmo com as minhas falhas, o Senhor me ama.
né? Então eu acredito nisso, sabe? Glória a Deus. Ana Flávia, Amém. o que Deus falou com você? Assim, é que a gente tocou no assunto aqui desse relacionamento agora com a pandemia. Eu acho que está só nos revelando e que, assim, vou falar da minha parte, que a gente dá desculpa. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, estou cansada. De fato, acontece muito quando a gente vai ler a palavra, acaba vindo sono. E ao invés da gente lutar contra, que tem vários métodos, né? Ler em pé, ora andando. E a gente acaba optando por fazer o que o corpo está pedindo, que é dormir. Então, isso traz clareza a respeito de, assim, que essas desculpas têm que cair por terra, né? Porque, de fato, a gente está tendo tempo. O tempo não está faltando mais, está sobrando agora. É verdade. Então, tomar atitude. Acho que isso é tempo de agir, né? Que tudo a gente já sabe, a gente já ouviu falar, tem maneiras da gente fazer da melhor forma, de orar, de adorar. Então, pôr em prática. É verdade. Nada mais que isso, praticar mesmo. Eu creio que o que Deus ministrou hoje nas nossas vidas aqui, eu acho que é muito importante a gente parar para pensar sobre isso. Relacionamento com Deus, vida com Deus e também, ou seja, a direção de Deus para aquilo que nós vamos fazer. Se nós temos uma vida com Deus, logo nós vamos ouvir os seus conselhos, vamos tomar as melhores decisões. Amém. Talvez você está na sua casa aí, está nos assistindo e você está olhando para tanta coisa difícil. Querido, mas creia no propósito de Deus, creia na bondade de Deus. Renato disse algo que é muito importante, você entender que apesar das suas falhas, você é amado por Deus. E Deus, ele tem perdão para mim, para você, para as nossas vidas. Deus quer, na verdade, se relacionar com a pessoa mais interessada em se relacionar com você, é o próprio Deus. E Ele deseja mudar a realidade da sua vida. Nós estamos encerrando a nossa célula, mas eu quero orar por você. Orar por decisões que você tenha que tomar. Que Deus possa direcionar cada decisão, cada atitude sua. Do jeito que você está aí, sentado como você está, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, que agora, Deus, receberam essa palavra. Eu tenho certeza, Deus, do fluir do Teu Espírito Santo, Deus, na transformação de muitas vidas, ó Deus, diante do que nós estamos vivendo, Pai. Nós te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor para conosco, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, Deus, nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a viver com base na revelação que o Senhor tem para nós. Nos mostra, nos direciona, Deus, seja de fato luz para o nosso caminho, ó Deus, para que possamos andar alinhados com a Tua vontade. Pai, eu quero nessa noite abençoar a vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, que junto conosco, ó Deus, estão. Deus, obrigado por ter aqui o Renato, por ter a Ana Flávia aqui com a gente, o Davi, o André, ó Deus, obrigado, Senhor, porque nesse tempo, ó Deus, nós somos muito abençoados. Obrigado pela Tua presença aqui, ó Deus, pelo derramar do Senhor, por essa revelação que flui através de nós, através da Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quero dar a oportunidade para vocês despedir das pessoas. Quero, antes disso, agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado o nosso convite, estar aqui. Ou seja, é um prazer poder dividir esse momento aqui com vocês. Amém? Amém. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade do Senhor, né? Desejar a todos aí que de fato a paz do Senhor seja sobre a sua casa, que o Senhor possa estar te protegendo, né? Que você esteja se sentindo abraçado pelo Senhor de fato, em nome de Jesus. É um privilégio a gente estar na presença do Senhor, não importa de qual forma seja, né? Seja ao vivo, seja através da internet, não importa, né? É sempre um privilégio, um prazer a gente estar desfrutando da comunhão. E como a gente disse, em breve a gente vai estar reunido de novo e em nome de Jesus poder abraçar e matar a saudade. Amém. Né? E que o Senhor nos dê boa noite a cada um que está assistindo, que está em casa, aos familiares, né? Que a gente possa desfrutar da paz do Senhor,
que a palavra dele diz que ele também nos abençoa enquanto a gente dorme. Então, que a gente seja abençoado no nosso descanso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer você que esteve com a gente aí, você que conseguiu assistir online, você que vai assistir depois. Que Deus possa continuar te abençoando. Quero te convidar para participar da nossa programação aí online, nossa programação semanal, né? Então, ou seja, hoje é quarta-feira, quando for sexta-feira, nós temos aí o DEP Movement, que é, na verdade, o trabalho com os adolescentes e tudo, um tempo precioso na vida dos nossos filhos, né? No sábado nós temos Atos Movement, que é o trabalho dos jovens, né? Que é liderado aqui também pelo André, que está nos ajudando aqui, que Deus possa estar abençoando. E no domingo, olha, vá preparando seu coração, porque domingo é aquele domingo que tradicionalmente se chama domingo de Pentecostes. E eu creio que esse domingo vai ser Pentecoste nas nossas vidas, nós vamos fluir no Espírito e muita coisa vai acontecer. Às 10 horas da manhã nós temos o culto Kids, então, ou seja, domingo, 10 horas da manhã, o culto Kids online. E às 19 horas, o nosso culto online também, a principal reunião da semana da igreja. Quero te convidar, você estar junto conosco, amém? Então, você que está nos assistindo, quero te convidar novamente, se foi abençoado, dá o seu amém aí, o seu glória a Deus, para que você possa aí estar, ou seja, glorificando o nome do Senhor mesmo, né? Lembra aí de dar o seu like aí no vídeo, né? De se inscrever no canal, porque isso é importante para que nós possamos alcançar mais pessoas, amém? Então que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até a próxima semana, em nome de Jesus.